Eu vou começar esse vídeo aqui com uma cena da fala final do Marcelo Feller no grande debate da terça-feira, dia 14 de julho. Porque tem alguns pontos muito interessantes em todo o debate, mas essa fala aqui, ela demonstra bem o ponto que chegou esse programa. Então vamos assistir. E você, Caio, com todo respeito, você faz uma coisa que eu acho muito perigosa. Você estimula a polarização. Você estimula sempre o nós versus eles. Você estimula sempre a discussão sobre o passado, que ele deve ser olhado, evidente. O passado ele deve ser olhado não para pautar o nosso futuro, mas para sempre nos trazer de volta e sempre nos relembrar o que aconteceu no passado. E você sempre critica a imprensa. Eu faço aqui uma ode à imprensa, porque, com todo respeito, é este governo, com a manipulação de dados, a completa ausência de transparência, não fosse a imprensa livre deste país, a gente não saberia absolutamente nada que aconteceria nesse país. Eu hoje, então, Caio, risco essa faca no chão. Debater terra plana, eu não vou. Debater coisa absurda, eu não vou. Acho que isso empobreceria o debate e daria ao telespectador a falsa noção de que talvez, quem sabe, a terra mesmo seja uma coisa chata. Isso eu me recuso a fazer. Boa noite. Também, doutor. Chegamos ao fim. Marcelo, boa noite. Caio, boa noite, obrigada. Elisa, boa noite. Só lembrando que as minhas críticas Ou não eu são sou a o imprensa último, livre. não, as regras são regras. Caio, a gente vai falar... A imprensa não, cara. militante. Regra é regra. Acabou. Caio, boa noite. O tema do debate naquela noite era uma carta assinada por ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central, instigando o governo a adotar práticas, isso decorrente da pandemia, mas certamente decorrente do mundo no qual a gente vive hoje, né, do mundo contemporâneo, adotar práticas para redução do impacto ambiental da economia brasileira. Ou seja, práticas para tornar o Brasil numa economia verde. A carta, em particular, não tem nenhum ataque específico ao governo Bolsonaro. Não tem nenhum tipo de ofensa, não tem nenhum tipo de provocação. É uma carta propositiva, é uma carta que mostra possibilidades, mostra algumas propostas, mostra algumas saídas para a questão ambiental. E é uma questão essencial. A gente já falou anteriormente sobre isso aqui, né, sobre o impacto ambiental do ser humano, sobre... Bem, provavelmente a gente vai ter grandes mudanças climáticas nos próximos anos e isso vai afetar a vida de milhões de pessoas no planeta, principalmente dos mais pobres, que sempre são os mais afetados por esse tipo de catástrofes ambientais. É uma constatação evidente isso. Então, o Marcelo Feller, ele começa, né, falando da carta e fazendo um chamado à conciliação, fazendo um chamado a pensarmos positivamente as coisas, a unir as mentes em torno de algo positivo. Então ele faz um esforço, ele tenta fazer um esforço de estender a mão para o Caio, e nesse debate em particular, vamos tentar seguir juntos em direção a uma pauta positiva para o meio ambiente. E é claro que o Caio Coppola se recusa a fazer isso, e é interessante a gente observar agora o que acontece, porque a postura central do Caio Coppola é de que essa carta só teve impacto, só teve repercussão, porque a gente tem autoridades ali, ex-ministros e ex-diretores de Banco Central, ou seja, toda a carta, todo o conteúdo da carta se fundamenta numa falácia lógica que é o apelo à autoridade. E ele fala textualmente isso. Em 22 minutos e 10 do debate, ele fala o seguinte, que é uma carta fundamentada em Magister Dixit, ou em apelo à autoridade. Só que como resposta a isso, na fala introdutória dele, quando ele vai apresentar esse ataque ao apelo de autoridade, o apelo a essa suposta falácia que ele diz que está presente nessa carta, ele comete 4 falácias evidentes ali. A primeira delas é a tu quoque. Essa é muito habitual, essa é a falácia mais recorrente que o Caio Coppola utiliza, que é o apelo à hipocrisia, que é basicamente mais e o PT. A gente não pode falar mal do Bolsonaro porque o PT foi pior. A gente não pode criticar o governo Bolsonaro porque o PT cometeu crimes de corrupção. A gente não pode falar mal do Bolsonaro porque o Lula não sei o quê. Então, assim, é sempre você atacar o argumento do interlocutor com base nessa falácia, que é o apelo à hipocrisia, porque o seu interlocutor é hipócrita, portanto, ele não pode se expressar nesse sentido. Quem são essas pessoas? Quem são esses ex-ministros? Quem são essas pessoas para criticar o governo Bolsonaro? Pessoas que atuaram no governo Sarney, no governo Collor, no governo Itamar Franco, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, Dilma. Quem são essas pessoas para criticar o Bolsonaro? É um apelo à hipocrisia, e essa é uma falácia lógica. A carta, se fosse anônima, ela continuaria sendo totalmente válida se você reconhecer ali os riscos ambientais. Se fosse assinada pela
Greta Thunberg, a carta seria válida. Se fosse assinada pelo próprio Caio Coppola, seria válida. Só que para tentar desmontar esse suposto apelo à autoridade, o que o Caio faz é utilizar outra falácia lógica, que é o apelo à hipocrisia. E depois ele comete 3 tipos de falácia ad hominem. A primeira delas é atacar pessoalmente algumas pessoas que assinaram a carta, falando de escândalo de corrupção, de pronunciamentos públicos, falando de compadrio, falando de certas coisas. Ou seja, essas pessoas não têm autoridade porque elas fizeram coisas erradas no passado. Uma outra falácia lógica também que o Caio utiliza nessa fala inicial dele é aquilo que se chama de julgamento da intenção. Ou seja, eles são opositores do governo Bolsonaro, eles são críticos do governo Bolsonaro, eles querem derrubar o Bolsonaro, eles querem jogar areia no governo Bolsonaro, portanto, essa intenção deles, essa intenção crítica e de oposição ao governo, invalidaria o que eles escrevem na carta. Falácia lógica também, como eu disse, a carta ela pode ser totalmente válida, mesmo se fosse o Lula escrevendo essa carta. Ou seja, o arquirrival político do Bolsonaro na eleição passada. Desculpa, eu falei que eram 3 falácias de homem, são 2 falácias de homem. E a quarta falácia é aquilo que se chama de resposta do cortesão. Ou seja, o Caio Coppola critica a tal falácia de autoridade e o que ele faz é questionar a credenciais dessas pessoas. Quem são essas pessoas? O que eles fizeram pelo meio ambiente? Ou seja, eles não são autoridade nenhuma. Então ele tenta invalidar a carta com base na falta de autoridade da pessoa. Isso também não quer dizer nada. Porque assim, você pode não ser um expert em um assunto e aquilo que você disser ser totalmente fiel aos fatos. E aí você não é um perito, você não é um profissional, você não é, sabe, uma autoridade naquele assunto, mas aquilo que você disse é real, aquilo que você disse é verdadeiro. Esses 4 tipos aqui, embora 2 sejam especificamente ad hominem, ou seja, quem enuncia o argumento em vez de atacar o argumento, acaba servindo de base total para toda a fala do Caio Coppola. Ele fundamenta um debate de 40 minutos quase com base em 4 falácias lógicas, e ele sabe que são falácias lógicas, mas mesmo assim ele insiste nisso, ele avança nisso. E aqui eu volto a um vídeo que eu fiz essa semana, se não me engano, sobre esse assunto. Quando a gente soube que o Augusto de Arruda Botelho tinha deixado o programa, a gente falava sobre essa questão, né? Como esse tipo de debate, esse formato que a CNN agora executa no Brasil e que já foi feito anteriormente, esse tipo de formato, ele não tenha necessariamente a intenção de busca pela verdade, mas quando você debate com uma pessoa com o perfil do Caio Coppola, a luta, o embate é pela posição moral, é pela vitória. Não é um debate por conhecimento, mas é um debate erístico, que é esse pugilato intelectual, esse pugilato conceitual. Isso fica claro aqui, fica explícito, na verdade, em 2 momentos desse debate da terça-feira. Aos 19 minutos e 19, o Caio diz o seguinte aqui para o Marcelo Feller. Dá uma nota, não se acovarde. Em relação ao Marcelo Feller dar uma nota para políticas ambientais anteriores. Daí o Caio prossegue. Posso falar sobre aquilo que eu estudei? Não se acoelhe, dê a sua resposta. E em 22 minutos e 56, o Caio diz o seguinte. Que eu não tenho medo, eu não me acovardo, eu respondo a todas as perguntas. Aqui fica muito claro como tem de fato esse caráter de dominação, de poder, de superioridade, de estar acima do interlocutor, de vencer o debate. Não é uma busca pelo conhecimento, não é uma busca pelos fatos, não é uma busca pela verdade, é uma busca por superioridade nessa disputa. Eu acho que em pouquíssimos debates que eu assisti do grande debate, isso ficou tão explícito. Esse tipo de demonstração de integridade moral, não intelectual, não de conhecimento, mas moral, para a extrema-direita, para os direitistas, e aqui eu falei sobre os vídeos da Alt-Right Playbook do Innuendo Studios. Para a extrema-direita e para a direita, a intenção não é provar que você está certo. A intenção é provar que você é melhor moralmente do que o seu interlocutor. O progressismo é mesmo o campo ideológico daqueles que se julgam debatedores, mas não gostam muito de debater. É uma vitória moral. E é por isso que isso causa impacto no espectador. Porque o espectador assiste e eles não ouvem muito bem aquilo que está sendo debatido. Não importa se o Feller disse isso ou se o Caio disse aquilo. O que importa é a expressão moral das pessoas, com qual eu me identifico e quem pareceu que venceu o debate no final. Não quem venceu de fato, nem quem mostrou os melhores argumentos, mas quem pareceu ter vencido. E aí entra essa fala final do Marcelo Feller que eu mostrei no começo aqui e que mostra que o Marcelo compreendeu o que está acontecendo. O grande debate, ele meio que se tornou uma escada para quem debate com o Caio Coppola. A gente teve inicialmente a Gabriela Prioli, que é um fenômeno. A Gabriela Prioli, de fato, é um fenômeno. Ela, assim, o que aconteceu com ela, a trajetória dela ali, a participação dela no grande debate e depois as consequências disso, é algo que acontece uma vez em 1 milhão de casos. Ela se tornou uma celebridade mesmo, se tornou um fenômeno. É um caso muito particular, muito especial e
realmente ela vem trazer visibilidade para esse tipo de articulação intelectual, esse tipo de conhecimento que ela traz e como ela se expressa. Então, assim, foi algo muito particular e muito específico e ela, de certo modo, foi catapultada por esse debate, né? Ela debateu, acho que 2, 3 vezes com o Caio Coppola, o Caio Coppola pegou o coronavírus, ficou doente, e depois ela debateu com o Abdut, que era deprimente o negócio, e ela, por questões de respeito a si própria mesmo, resolveu deixar o grande debate, porque não fazia sentido ela lá com conhecimento específico na parte de advocacia criminal, debatendo certos assuntos com um cara que basicamente não é nada. Então ela sentiu na obrigação de deixar o programa. Depois entrou para substituir a Gabriela o Augusto de Arruda Botelho, que também se destacou. Eu assisti vários debates dele com o Caio e ele tinha também esse compromisso ético, né, com o debate, essa preocupação com o assunto, essa preocupação em manter o foco no debate e nos argumentos, não apenas atacar outra pessoa, mas ele também se encheu, porque é muito complicado debater com pessoas que estão o tempo todo dando voltas e tentando fazer ali, como eu disse, o tucoque, que é o apelo à hipocrisia. Em vez de criticar o governo Bolsonaro, ele é um defensor cego do governo Bolsonaro, é um passador de pano oficial desse governo e sempre tira o peso do governo Bolsonaro e joga para o PT. E aqui, eu já falei várias vezes sobre isso, é muito mais fácil se jogar pedra do que se defender. Então, compreendendo essa dificuldade enorme de defender um governo totalmente incompetente como o do Bolsonaro, a única estratégia que resta ao Caio Coppola, em vez de defender o governo, é atacar os outros. É atacar outros governos, é atacar o governo petista, é atacar o governo Dilma, Lula. Ele se despe da necessidade de ficar defendendo o Bolsonaro e passa a atacar, porque é muito mais fácil jogar pedra, é muito mais fácil você atacar os outros. É muito mais fácil você criticar do que você defender. Principalmente, repito aqui, quando você tem um governo totalmente caótico e desorganizado e incompetente como o do Bolsonaro. Você tem que ser muito habilidoso, e não é o caso do Coppola aqui, você tem que ser muito habilidoso para conseguir fazer uma defesa eficaz do Bolsonaro, dos seus ministros e daquilo que eles fazem. Então, uma hora o Augusto se encheu e resolveu sair também. E também, aparentemente, parece que vai para outro programa agora, ou seja, caiu para cima, possivelmente, porque ninguém merece ficar ali debatendo com o Caio Coppola. E quando o Marcelo Feller entra, ele já entra... Eu lendo aqui os últimos debates, né, eu interpretando o que ele está fazendo, ele já entrou preparado, ele já entrou sabendo o tipo de disputa do qual ele participaria. Então o que ele fez essa terça-feira foi vir armado, ele foi armado para a guerra. E aqui é outra questão. O tipo de confronto que houve na terça não vai enriquecer o debate, não vai tornar o debate melhor, vai tornar de fato uma briga. Não acho que o Feller e o Coppola vão se tornar amigos depois, acho que não. Mas certamente isso vai instigar uma animosidade que já é existente. Quando você tem esse formato, isso já causa esse tipo de atritos, mas vai tornar para o espectador mais interessante o debate do que pessoas tentando conciliar uma com as outras. A postura conciliadora, quando você tem um debatedor que é essencialmente alguém que quer te derrotar, que quer te destruir a qualquer custo, é claro que dá uma vantagem competitiva muito maior para quem está nessa postura. Quem está tentando conciliar e buscar a verdade acaba sendo alvo de constantes sabotagens no debate. Se você se recusa a usar recursos falaciosos, como o que o Caio fez nesse último debate aqui, que foram vários recursos, eu só mencionei 4, mas certamente há mais ali, 4 que são evidentes, quem se recusa a entrar nesse jogo, ou pelo menos a confrontar e expor isso, está em desvantagem. Então o que o Feller fez nessa fala final aqui foi deixar muito claro que ele não vai aceitar manipulação dos fatos. A gente pode discutir interpretação, a gente pode discutir uma série de coisas, mas a gente não vai negar os fatos. E o fato que a gente tem é que o governo Bolsonaro é altamente destrutivo e isso inclui o meio ambiente. O Caio quer negar isso, o Caio tenta fugir disso, né? Diz que, na verdade, os outros governos desmataram mais, destruíram mais. Mas não há a menor dúvida, que o impacto do governo Bolsonaro em vários campos, incluindo ambiental, tem destruído a imagem e a reputação do Brasil para o mundo inteiro. Ele até pode questionar se isso é correto, né? Se isso faz sentido, esse tipo de repercussão negativa global. Ele até pode questionar isso, mas é um fato. O mundo inteiro observa o Brasil agora com horror, com espanto, com incompreensão. O que aconteceu com o Brasil? O que aconteceu nesse país que sempre projetou uma imagem positiva para o mundo, que sempre projetou uma imagem de felicidade, de um país acolhedor, de um país que estava se inserindo na economia global como um dos líderes dos BRICS? O que aconteceu com esse país que caiu num buraco agora profundo, não apenas econômico, não apenas político, não apenas social, mas caiu num buraco moral, caiu num buraco fascista? Essa é a questão. E isso o Caio não pode negar, embora ele possa tentar. O que eu percebo aqui é que o Feller está disposto a combater certas táticas do Coppola com as mesmas armas.
Como eu disse, isso não vai melhorar o debate, isso não vai tornar o debate mais saudável, isso vai piorar o debate em termos de conteúdo. Mas, em termos de postura, isso talvez intimide o Caio Coppola. Porque aqui você tem, né? Vou voltar aqui. Não precisa se acovardar, não me acovardo. Para ele, é uma demonstração de masculinidade também. Não é uma questão intelectual, não é uma questão de honestidade intelectual, não é uma questão de conhecimento, é uma questão de hombridade defender certas posições. E isso tem tudo a ver com a postura masculinista da extrema-direita. A pessoa precisa provar que é homem. A pessoa precisa provar constantemente de que ela não tem medo dos outros. Porque eu não tenho medo, eu não me acovardo, eu respondo a todas as perguntas. E aqui a gente vê todo o governo Bolsonaro também o modo como eles se comportam, né? Eles não vão se acovardar diante da doença, da pandemia. O Bolsonaro disse isso, né? Tem que ser homem para encarar a morte, para encarar o vírus. O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Bom, e uma outra coisa interessante que eu vi o Feller fazendo, só para encerrar esse debate, é inserir na sua fala alguns pontos de contestação da sua posição. Eu mencionei tempos atrás esse livro aqui, do Freud. Esse aqui são alguns ensaios dele. Eu mencionei um ensaio que é O Futuro de uma Ilusão. E o Freud faz justamente isso. Ou seja, ele mostra a posição dele e ele já apresenta algumas possíveis refutações à sua posição. E assim ele se antecipa às críticas. E ele já se defende. Isso não apenas é interessante num debate, como é recomendável, é desejável que você faça isso. Você vai lá, apresenta a sua posição, a sua tese, a sua defesa, e depois, ao longo da sua exposição, você já vai apresentando também as possíveis refutações. Porque você sabe quais são os pontos fracos, você sabe já onde as pessoas vão atacar. E assim você já evita que isso surja no debate. O Feller, por exemplo, na apresentação dele, ele disse quase explicitamente que o Caio Coppola atacaria os governos anteriores, que ele faria a falácia do Quóquio. Ele falou isso, que a gente pode criticar os governos anteriores, mas o que está em questão, o que está em jogo aqui não é isso. Ele disse ali, o Caio vai fazer isso por quê? Porque é o que o Caio faz. O Caio, basicamente, é alguém que usa em todos os programas a falácia do Quóquio. O Bolsonaro fez isso, mas o PT fez aquilo. Porque, como eu disse, é justamente um desvio. Você tira o foco do governo Bolsonaro e você passa a atacar outro governo porque é muito mais fácil você ficar atacando os outros. Você criticar os outros. É simplesmente uma estratégia de você sair da defensiva e passar para o ataque, que também é outro recurso muito utilizado pela extrema-direita. Num dos vídeos da Alt-Right Playbook, um dos temas é justamente esse. Nunca jogue na defensiva, nunca se defenda, sempre ataque, sempre confronte. Porque a defesa é uma posição muito desconfortável. Então esse debate da terça-feira aqui foi muito interessante porque aqui a gente viu desnudado um conjunto de falácias que o Caio Coppola sempre utiliza, como o Tucholsky, que é o apelo à hipocrisia, e a gente percebeu ali como o Marcelo Feller veio preparado. E veio disposto, e aqui eu estou tentando antecipar os movimentos dele, veio preparado para jogar com o Caio Coppola em alguns pontos específicos com as mesmas armas do Coppola. E isso, até onde percebo, pode ser que desarme o Coppola. Ou pode ser que, como fez com a Gabriela Prioli, com o Augusto de Arruda Botelho, simplesmente catapulte o Marcelo Feller para uma outra posição depois e o livre do tormento, do suplício de debater com alguém que o tempo todo está negando os fatos, a realidade, a ciência, o conhecimento e simplesmente está lá para poder mostrar que é o fodão. Sendo que não é. Sendo que de tempos em tempos vira piada na internet. Me digam o que vocês pensam aí sobre esse assunto, se vocês viram esse debate da terça-feira, deixarei o link aqui embaixo para vocês conferirem. Se vocês estão gostando do desempenho do Marcelo Feller no debate, eu estou surpreso, na verdade, porque quando troca uma pessoa, a gente sempre fica ali na dúvida, né? O que vai acontecer? Estou gostando sim, porque ele tem fincado a estaca e mostrado para que veio. Mas me digam o que vocês pensam aí no comentário, deixa o joinha, assine o canal. Confira o meu livro que está na pré-venda já na editora hoje, depois vai para as livrarias e para casa dos compradores. Minha especialidade é matar sobre o governo Bolsonaro, para vocês verem como não é nenhuma maravilha, como é muito difícil defender de fato esse governo Bolsonaro, né? Porque constantemente atacando as instituições, constantemente criando caos, constantemente envergonhando o Brasil para o mundo. Então confira o livro e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.